Temos que a função do dad, como ele, qual é a contribuição do dad? Dad, por um lado, é intelectual, mas ele não gera as emoções. Ele é diferente a Chokhmah e Binah. Chokhmah e Binah seriam o raciocínio, os processadores que eles geram, tipo assim. Então, se a grandeza da Hashem é assim, 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 com todos os detalhes, então deve ser estimulada se estimula na minha cabeça, no meu coração, um amor ou temor por Hashem. O Dad, ele não estimula, ele mantém, ele vitaliza a emoção. Ele faz com que a emoção seja real. Então tem três coisas, mas na realidade é a mesma coisa, faz junto. Ela mantém, ela vitaliza, ela dá que a emoção seja real. Porque se a emoção não se mantém, então foi apenas uma fantasia, não foi real. Então, Dad, vamos a explicar agora, que por um lado ela é intelectual, é raciocínio, mas por outro lado, ela é a vida da emoção. E por isso que em muitos lugares da Kabbalah, Dad não é contado, quase que nem é mencionado, eh, ele nem é mencionado entre as 10 Sefirot. Então a explicação é a seguinte: o que é Dad? Dad, onde a Torá menciona Dad, é com Adam Arishon. Quando Adam Arishon se relacionou com sua esposa, está escrito: Adam yadá et Chava. E Adam conheceu a Chava. Claro que a tradução não é conheceu, sino a tradução é o real, o que a Torá se está referindo é que ele se relacionou com ela. Por que a Torá fala o término yadá, conheceu Chava? É porque, na realidade, quem é o verdadeiro que te conhece, quem conhece a pessoa? Quanto mais relacionada a pessoa, você tem uma pessoa mais relacionada com você, mais te conhece. Assim também, relacionamento e conhecimento são uma coisa. Adão conheceu Havá porque se relacionou com ela. A melhor pessoa que pode conhecer a pessoa é aquele que ele está relacionado com ele. Então, Dad significa, vem da palavra, se relacionar. Esse é o significado de Adam e Adá et Havá. Adam conheceu Havá. Adam se relacionou com Havá. Como se utiliza isso no intelecto? Quando a pessoa se relaciona, se amarra, ele amarra sua atenção muito forte, um laço muito forte, ele fixa seu pensamento com muita força na grandeza do infinito e ele não desvia sua atenção. Então, quer dizer, ele relaciona seu intelecto com aquela coisa que ele acabou de entender. Se relaciona com isso. É um fator, na realidade, o mais difícil do intelecto é isso. Entender, primeiro, aprender. Já é difícil aprender. Uma pessoa, por exemplo, que é jajam, estuda, aprende, lê. Isso é um jajam. Escuta a informação. Depois existe o mevin, o aluno, ele entende. Ele associa, relaciona, desmenuça os detalhes. Já também é difícil processar. Não todo mundo consegue detalhar o que há aqui, o que se acabou de falar aqui, quantas explicações se podem dar, comparação, etc. Mas o mais difícil é se relacionar com aquela coisa que você entendeu. Porque pode ser uma pessoa muito inteligente,
muito entendedor na grandeza de Hashem. Mas se ele não relaciona seu conhecimento, seu pensamento, não fixa seu pensamento bem forte, bem insistente, ele não vai gerar na sua alma amor e temor real, sino apenas fantasias. Ele vai achar que se ele analisou a grandeza de Hashem, la entendeu, e uau, gerou uma emoção de eu quero me aproximar a Hashem. Mas se a pessoa não se relaciona a isso que entendeu, então apenas esse desejo de se aproximar a Hashem, ou esse desejo de se cuidar de Hashem pela majestuosidade, etc., é puro fantasioso. Por lo tanto, o Da'at, ele é aquele que mekayem et hamidot, ele que mantém as emoções, ele que dá a vida para elas. O Da'at, por ser que ele relaciona, então, se relaciona com o intelecto, com aquela coisa que a pessoa entendeu. E por isso que ele mantém as emoções, então quer dizer que no Da'at, se ele é o mantenedor das emoções, quer dizer que ele abrange todas as emoções. Chesed e Geburah, bondade e rigidez. E junto com isso, como falamos antes, dentro da bondade e a rigidez estão as demais emoções. Para dar uma para dar um exemplo do que significa Da'at, se conta de uma pessoa que ele não sabia ler, e cada vez que chegava uma carta para ele, era um camponês ele pedia a um dos seus empregados, que trabalhava como professor de seus filhos, pedia para ele que leia a carta. Uma vez, e assim ele se informava, sim? Pedia para ele, me leio e tal. Uma vez chegou uma carta, no qual lhe avisam a ele que faleceu seu pai. Só que ele não entendeu o camponês. Então pediu ao professor que leia a carta. O professor leu a carta. E o que aconteceu foi que o camponês se desmaiou. Aí a pergunta é a seguinte: o camponês apenas escutou o conteúdo da carta da boca do professor, daquele que sabia ler. O professor, ele sabia o conteúdo da carta, ele viu o conteúdo da carta, o outro não viu. Então, a pergunta é, como é que na prática, quem escutou se desmaiou e ele, o professor, não? A resposta é óbvia. Que para o camponês, a carta se tratava do seu pai. Seu pai. Algo que ele que está relacionado. Por isso que ele sentiu. Porque ele está relacionado com o conteúdo. Então ele sentiu. Sentir significa algo que mexeu nele. Realmente, não fantasia. Que se por estar relacionado, sentiu. A emoção foi verdadeira. O outro, que não era seu pai, pode ser que ele entendeu perfeito, mas ele não está relacionado com isso. Ele não está nem aí com tá bom, tem uma pena, tem uma lástima, mas não é ele, não está relacionado. Então, por que ele vai se sentir do mesmo jeito que o outro? O sentimento nele não foi estimulado, porque não é o problema dele. Ele entendeu o problema perfeitamente, lo sabe, mas não está relacionado com isso. Então, isso significa Da'at. Da'at é aquela faculdade, é aquele intelectual que relaciona a pessoa com o assunto que acabou de entender. Vamos supor, acabou de entender da grandeza de Hashem, acabou de estudar para essa semana, acabou de estudar um Divrei Mussar, algo assim. E ele pensa nisso, se relaciona até ele passar a se relacionar com isso, viver isso. Só depois que ele se relacione com isso, utilize o Da'at, ele vai poder sentir de verdade. Às vezes a gente vai para a sinagoga ou vai para escutar uma drashá e não se relaciona.
Escutou, passou a hora e acabou. Não se relaciona com o que aconteceu aí. Ele foi no Beta Knesset, não se relacionou com o Beta Knesset. Você tá, acabou de ler, fez o que tinha que fazer. Então nunca vai sair da sinagoga sem sentir nada. Então isso é dat. A gente vai continuar na próxima aula falando sobre as vestimentas que tem a alma. Até agora falamos das forças da alma, o intelecto gerando as emoções, são outras forças. Agora vamos falar, tudo bem, elas são forças. Essas forças mexem em quê? Na próxima aula.